Olá, professor. Hoje vamos apresentar o nosso projeto que é sobre o sistema de portaria digital. E essa solução ela foi pensada para resolver um problema real e muito comum em condomínios residenciais e comerciais, Seria a vulnerabilidade na segurança, a lentidão no fluxo de entrada e a falta de um histórico confiável de acesso quando o controle é feito de forma manual ou então obsoleta. Esses seriam alguns dos problemas, né? E o foco do projeto é criar um ecossistema digital seguro, ágil e totalmente integrado. Nessa primeira etapa, ela foi desenvolvida por mim e por André, e o grande desafio foi fazer o levantamento de requisitos e a modelagem conceitual do sistema. A gente também precisou entender perfeitamente as regras de negócio para garantir que o banco de dados nascesse estruturado e corretamente. Agora a André vai falar um pouquinho mais sobre essa modelagem, né? Boa noite, Diego. Aqui só fazendo uma ressalva antes de começar. Quando a gente editou o documento, a gente pegou o principal de TAI e trouxe algumas informações. E a Ellen não faz parte da nossa equipe. Assim que a gente viu o erro, a gente corrigiu e já fez o commit tudo certinho e alterou. Então aqui os integrantes: Alice, André, João Gustavo, Leonardo, Elias, Luiz Gustavo e o Vinícius. Aqui está todo o nosso contexto, as pastas, aqui as etapas, cada um foi fazendo e jogando aqui dentro. Toda a documentação, a portaria, a descrição, os integrantes, o orientador, as etapas do projeto concluída, documentação de contexto, especificação do domínio, metodologia, código-fonte, apresentação da solução. Então, tudo, introdução, problema, objetivos, justificativa, público-alvo, a especificação do domínio de dados, levantamento, regras de negócio, identificação de identidades, identificação de atributos aos visitantes, acesso, entrega, apartamento, broco, identificação de relacionamentos, modelo de entidade, MER, modelo lógico, físico, implementação do banco de dados, toda a documentação, metodologia, as etapas, divisão das atividades, ferramentas utilizadas. Então, todo o Git atualizado com todas as informações, tudo o que precisa para que o negócio funcione. Nós temos a entidade morador, que possui atributos como nome, CPF e unidade. Esse morador está associado a uma ou mais unidades, como apartamentos ou casas. Para resolver esses problemas de acesso, criamos as entidades visitantes e prestador de serviço, que se relacionam com a entidade principal de registro de acesso. É através desse relacionamento que armazenamos a data, a hora exata e o status de autorização de cada entrada e saída, incluindo o vínculo com o veículo, caso exista. Essa modelagem inicial foi desenhada respeitando as regras de cardinalidade, garantindo que não haja redundância de dados e preparando o terreno para a próxima etapa, que será a conversão para o modelo lógico e a escrita dos scripts SQL. Com essa estrutura, garantimos a consistência técnica necessária para um sistema seguro. Aí ficou então para essa primeira etapa que criamos o modelo de ER, que é as entidades e atributos, e a modelagem do DER, né, da farmácia, com os compostos, os multivalorados, as entidades, os relacionamentos. Boa noite, professor. Eu vou falar aqui do nosso projeto, da segunda parte, que é a especificação do domínio de dados. Só para contextualizar aqui, né? A documentação de contexto, a segunda parte é a especificação do projeto. Tá? E depois tem as demais partes que meus colegas vão falar. Eu dividi essa parte em dois.
Tá? Então, primeiro eu vou falar apresentar o contexto, problema e as regras do negócio, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui o vídeo para ficar melhor para ver tudo aqui, né? Então, o projeto focou em entender o cenário e definir as regras do nosso sistema de controle de acesso para condomínios. O problema que a gente focou é que as portarias ainda dependem muito de processos manuais ou desconexos, e isso causa descentralização das informações, às vezes até duplicidade de registros, né? E dificuldade para gerar os relatórios e rastrear tudo quem entrou e quem saiu. Então, para a solução, a gente propôs, primeiramente, levantamos os dados estruturais, né, como, por exemplo, portaria, bloco, apartamentos, informações sobre os veículos, né, e as autorizações que os moradores dão para quem pode entrar. E o coração dessa regra dessa etapa foi as regras do negócio, né, que foi o que foi determinado lá nas especificações, né. Então, nós definimos, por exemplo, que todo usuário no sistema possui um CPF único. Então, eu vou descer aqui para a gente ver. Ó. Aqui estão os dados estruturais que eu tinha falado, né? As regras do negócio. E agora aqui, então, a identificação das entidades. Então, cada usuário possui um CPF único, né? Mas o sistema é flexível o suficiente para que essa pessoa assuma diferentes papéis ao longo do tempo, como morador, visitante, prestador de serviço ou funcionário. Então, o CPF é a primary key, e os demais atributos a gente pode ir variando. Tá? A gente estabeleceu também que apenas moradores podem conceder autorizações de acesso e que essas possuem data de validade. Além disso, a gente resolveu situações reais, como um morador pode ter mais de um apartamento e funcionários podem atuar em várias portarias. Tá? Então, o porteiro pode estar em mais de uma portaria, mais de um lugar. Todo acesso registrado é vinculado a um usuário e a uma portaria, então já é uma chave composta. E o histórico é intocável, né? Não podendo ser excluído em hipótese alguma. Tá? Então tá aqui, ó, portaria, né, ó, a primary key, o ID da portaria primary key, né, o bloco, o apartamento, todos tendo o seu ID aí, né, o usuário tendo o seu ID, né, como, na verdade a gente pôs o ID do usuário como primary key, né, porém o CPF ele é único, ele não é repetido, então também poderia ter sido escolhido como primary key. Aí o morador, mesma coisa, né, visitante, prestador de serviço, funcionário do condomínio, veículo, né, então a gente pôs a placa como primary key, autorização, registro de acesso, reside em, então aí já é uma associação, e trabalha em, né, duas tabelas associativas. Bom, como segunda parte, a partir dessas regras, nós fomos para a parte técnica e estruturamos o banco de dados relacional, começando com a identificação das entidades. O grande diferencial aqui foi o uso da generalização. Então, nós criamos uma superentidade chamada usuário, que eu já mostrei ali, e ela se ramifica em subentidades como morador, visitante, prestador de serviço e funcionário. E além disso, as entidades portaria, bloco, apartamento, veículo, autorizações e registros, que eu também já mostrei, né? E as duas tabelas associativas, reside em e trabalha em. Porque essas duas tabelas vão servir para resolver os relacionamentos de muitos para muitos, né? Que é o objetivo dessas tabelas, né? É a maneira correta de se resolver relacionamentos de N para N. Então, nós desenhamos essa arquitetura visual do nosso modelo, né, entidade de relacionamento. Em seguida, avançamos para o modelo lógico. Né. Nessa fase, a gente definiu rigorosamente as chaves primárias e estrangeiras, que eu mostrei ali já, né,
e aplicamos os processos de normalização, que eu vou falar, se não me engano, no próximo, tá? Deixa eu só conferir aqui. Eu creio que no próximo eu vou falar de normalização, tá? E nessa etapa a gente corrigiu as chaves circulares, né? E unificamos os campos de data e hora para manter o banco totalmente consistente. E a etapa final, né? Nós traduzimos tudo isso para linguagem TSQL do SQL Server e criamos os scripts de implementação para as 13 tabelas finais que eu mostrei ali, garantindo as restrições corretas, como por exemplo a obrigatoriedade do CPF único, né? Então, apesar do CPF não ser a primary key, ele tem que ser único e a gente teve que garantir isso. Para provar que o funcionário, provar o funcionamento prático, né? Nós inserimos uma massa de dados de teste validada no SQL Server e entregamos um sistema robusto, íntegro e pronto para normalizar a portaria. Então é isso, professor. Deixa eu até ligar a vídeo de novo aqui, né? Pra gente... Aí. Então aqui está o modelo de entidade de relacionamento, né? A gente falou um pouquinho do modelo lógico, né? Modelo físico, a implementação dos dados, tudo isso que eu falei, né? Create table, né? Então está tudo aqui nessa segunda etapa, né? Especificação do projeto. E aí no próximo vídeo eu vou falar então sobre a terceira etapa, ok? Muito obrigado, até mais. Então, professor, eu só vou completar que eu acabei deixando de falar uma coisa. Aqui no Git, né, como a gente pode ver, tem as etapas, né? Então, aquilo que eu falei está aqui na documentação, né? Mas eu acabei não falando das etapas, né? E a etapa que ficou para mim, então, foi a etapa 2, que é entidades principais e especializações. Tá? Eu ia falar a etapa 3, mas o Vinícius vai falar, tá? Que ele estava com problema, mas já resolveu, ele vai falar, que é a normalização, certo? Então, eu vou pegar aqui o documento com as entidades principais e especializações, né? E vamos dar uma passada aqui por eles, né? É bem curtinho, né? É só para falar um pouco daquilo que eu já falei no outro vídeo, né? Então, vamos lá. Então, essa etapa é daqui do nosso projeto de controle de acesso ao condomínio, né? E o foco aqui foi mapear as entidades principais e as especializações, a gente já tinha falado disso no outro vídeo, né? Para a estrutura física do condomínio. Nós modelamos então a portaria, o bloco, o apartamento, garantindo que cada um tenha uma habitação e ponto de acesso e estejam devidamente geolocalizados e vinculados. Com relação à entidade, usuário e especialização, que é aqui, ó. Então, aqui entidades e principais especializações, né? E para a segurança rodar perfeitamente, nós estudamos a tabela de autorização, né? Onde o morador define quem pode entrar e quem pode em qual período, e o registro de acesso. Que no outro vídeo eu falei que eram aquelas duas tabelas associativas, né? Que grava em tempo real a data, a hora da portaria e o veículo, né? Se tiver algum veículo entrando. E a gente fez isso, como eu já havia falado, porque é um relacionamento de muitos para muitos, NM, né, ou NN. E para resolver, criamos então essas duas tabelas associativas. Reside em, e que une usuários de apartamentos, e trabalha em, que vincula os funcionários às portarias onde eles operam. E com essa estrutura, o nosso banco de dados então garante a integridade, velocidade e o total rastro de segurança para o condomínio. Certo? Ok, então. Muito obrigado, até mais. Então, professor, acabou que o Vinícius não conseguiu gravar a parte dele, então eu vou gravar a parte dele aqui, tá? Que seria a parte 3, a normalização. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, certo? A normalização. Tem todas as tabelas, né? Nós fizemos. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho dela.
Então, na etapa 3, nós aplicamos a normalização ao modelo de dados. Deixa eu só voltar lá, desculpa, tá? Para eliminar as redundâncias e garantir a integridade. E nós identificamos dependências parciais e transitivas e reorganizamos as tabelas em formas normais superiores. Cada entidade foi refinada, campos repetidos foram removidos para tabelas próprias, aquilo que a gente sempre faz de normalização, né? O resultado é mostrado aí nessas tabelas, né? Então a gente fez a primeira forma normal, a segunda, a terceira, né? Eliminando todas as dependências devidas, criando novas tabelas quando necessário para isolar, né? Tudo aquilo que manda as formas normais, né? Então as tabelas são todas mostradas aqui, tá? Acho que acabou, não tem mais ainda. Aí depois a segunda forma normal, então tudo que diz respeito a ela, né? Então dados mais consistentes, atualizações mais seguras, melhor desempenho, a estrutura preparada para expansões futuras. E concluindo assim, a normalização é essencial em um modelo desse, né, para transformar um modelo em um banco de dados sólido e confiável, né, sem aquelas redundâncias, sem aquelas coisas que podem atrasar, dados repetidos que podem, né, dificultar a atualização, né, tudo aquilo que as três formas normais pedem, né, e para que a informação seja armazenada de forma eficiente, sem duplicidade. Tá? Então eu vou passar mais um pouco aqui para a gente ver, ó. Aqui estão as tabelas após a primeira e a segunda forma normal. Tá? Vê que são várias tabelas. E aqui o resumo de tudo que a gente fez, né? Então todas as entidades e tudo e a conclusão, ok? Obrigado e até mais. Boa tarde, boa noite, bom dia, professor. Aqui é o Luiz Gustavo. Eu vou estar, acredito que concluindo a apresentação do nosso grupo. A gente fez aqui, como já dito pelos colegas, algumas vezes mais reforçado um sistema de portaria digital. Então, para evitar esses acessos de locais assim, você precisa pegar o CPF, algum cadastro da pessoa e, em vez de você escrever tudo no papel durante o dia, o pessoal, através de um sistema, teria todo o armazenamento feito nesse banco de dados. Então, ia ter o cadastro, obviamente, da localização, então rua, endereço, bairro, aí tem os blocos, os apartamentos, quem mora em cada apartamento, quem tem carro, quem trabalha no prédio, né, nos blocos, quem vai visitar os moradores, quem vai prestar algum serviço auxiliar, então é tudo cadastrado aqui nesse banco de dados. Uma breve passagem pelo nosso GitHub. Assim como nos outros projetos desse semestre, principalmente, a gente é tudo do mesmo grupo em todos os projetos. Eu fiquei mais responsável pela parte do GitHub de organização, porque eu tô com tempo de sobra e porque eu gosto também dessa parte. Então, pode ser que tenha alguns commits a mais meus aqui do que dos colegas. Sem mais delongas, aqui o readme inicial, as etapas que cada um fez, então todas concluídas. Os links para a documentação, código-fonte DDL e DML. Aqui é a apresentação final, que provavelmente vai ser somente esse vídeo. A questão dos códigos DDL e DML. Eu e o João Gustavo que fizemos majoritariamente essa parte, e as outras etapas foram os colegas. Então, vou abrir aqui as duas etapas. O João apresentou a parte dos testes, então ele executou alguns testes e colocou tudo aqui dentro do arquivo de DML. Então a gente fez, enfim, cada um testou, eu fiz alguns testes na minha máquina também, depois a gente juntou tudo num arquivo só para ficar mais fácil, que é o que a gente enviou na apresentação, lá na tarefa do Canvas. A parte dos scripts, as etapas, voltando aqui nos documentos, registro de teste e o plano de teste. Como eu fiz majoritariamente com o João, vou apresentar um pouco mais isso. Aqui é uns testes que a gente fez com as evidências, com as imagens. Retornando, aqui todos os casos de teste, né? Então aqui no arquivo 4, que é o certo. Os planos de teste, que é a criação das tabelas que eu fiz. As definições, toda a parte do DDL, majoritariamente foi eu que fiz. Os objetivos dos testes. Os casos de cenário, então a gente montou os casos de teste, depois executou e colocou as evidências, se deu certo ou errado.
Então todos eles aqui, as tabelas, todos executados e com sucesso. Aqui é onde está a evidência, as ferramentas que a gente usou. Os colegas usaram o Champ, se eu não me engano, o André e o Léo. A Alice fez junto com o João. Eu fiz tudo pelo SQL Server e também estou usando o Debeaver aqui depois para uma visualização que eu achei melhor. Aqui os registros que eu fiz juntamente com o João. Então tem os prints aqui dos resultados obtidos e o que a gente esperava. A inserção, resultado esperado, erro na violação da constraint. Então aqui, ó, erro na foreign key, constraint, registro de usuário. Então tudo obtido com sucesso. Aí os prints. Aqui o João apresentou no vídeo dele um pouco disso aqui. Tudo certo. Agora eu vou mostrar um pouco do banco de dados que eu fiz. Eu fiz pelo SQL Server. Deixei tudo detalhado como acessar, enfim, ali nas documentações do GitHub. Aqui as 3 tabelas criadas com sucesso, que é o caso de teste 1, que era um teste também já a implementação. Não foi criado tudo de uma vez, a gente enviou lá aqui, ó, na etapa 4, que é o DDL, eu coloquei um arquivo só. Tá tudo aqui, mas eu fui criando aos poucos e depois que eu vi que deu tudo certo, eu juntei tudo num arquivo só para quando executar ele criar tudo de uma vez. Então cria as tabelas, coloca já todos os atributos, tudo que for necessário. Aqui o nosso primeiro modelo de diagrama, então que a gente fez lá no comecinho do semestre. Então, por exemplo, o usuário, ele é morador, visitante, prestador de serviço ou funcionário do condomínio. Esse prestador de serviço, no caso, é alguém que vai fazer uma manutenção que seja de uma empresa externa. O morador, ele emite uma autorização para o prestador de serviço e para o visitante. Então, se um familiar, um amigo for visitar, é através do morador que ele vai conceder a autorização. E questão dos veículos. O usuário possui veículo, aí envolve a questão do registro de acesso e tudo mais, porque pode ser que seja um prestador de serviço entrando com o veículo, ou pode ser o próprio veículo do usuário. Então está tudo bem cadastrado. A gente evoluiu isso daqui, então na hora de executar e chegar na parte final aqui do projeto, o diagrama ficou assim. O usuário, todas as conexões. Então, o usuário pode ser um funcionário, um visitante, um morador e o prestador de serviços. Então, os 4 tipos de usuários. A portaria, que faz o registro de acesso, que trabalha aí, então, no caso, o funcionário do condomínio, que, se eu não me engano, sou eu e o Léo. A gente é o porteiro do dia e da noite. A gente trabalha na portaria. Aí tem 2 tipos de portaria, que tem 2 entradas lá, a Rua das Flores e a outra rua, me esqueci o nome. Tudo bem detalhado aqui. Eu abri alguns dados aqui para mostrar que o João tinha feito nos testes, e aqui é os dados que a gente deixou fixos. Os tipos, os IDs do usuário, o tipo de usuário. Então, os moradores, estão 3, 4, 5 moradores. Os funcionários, que sou eu e o Léo. Os visitantes e os prestadores de serviços externos. Aqui, quem é funcionário. ID do usuário, 4 e 5. Então, se a gente voltar aqui, 4 é o Léo, 5 sou eu. E aqui também a questão do diurno e noturno. Prestador de serviço. No nosso registro fixo, que é o banco de dados que a gente implementou, tem um prestador só visitando o prédio, né, nosso trabalho, que é o Roberto Técnico da Silva, que é o eletricista. Aí tem a empresa dele, se ele tem veículo ou não, tudo mais. Aqui no registro de acesso, que o João fez alguns testes, tem todos os registros do pessoal externo, quem entra, quem sai. Então, por exemplo, tem uma visita familiar nesta entrada e nesta saída, os horários. Entrou na portaria 1 e o ID do usuário é 7. A autorização é 1. Então, se a gente vir aqui procurar autorização, a gente vai encontrar a autorização 1, o ID 7. Então, se a gente vem em usuário,
O ID de usuário 7 é o Carlos. Ele está visitando alguém. Vou abrir mais um. Morador verdados. Vou abrir autorização também. E visitante. Mais alguns, então. Os registros de acesso que eu passei agora. O serviço elétrico no bloco A, que é o usuário 9, que é o Roberto Técnico da Silva. Os moradores, então temos 5 moradores. A Alice, o João, a Mariana, o André e o Vinícius. Aqui as autorizações estão quem que foram os moradores que liberaram a entrada e quem que é o usuário liberar. Então tá tudo associado à tabela de usuário. O morador 1 liberou o 7, então o Carlos está visitando a Alice. O Carlos está visitando a Alice. E a autorização, o que vem descrito, né? Então, toda autorização tem um ID, que é a chave primária, quando ela começa, quando ela termina. Então, se o cara passou na portaria, ele entrou no dia 31 de maio, ele entrou no dia 1º de maio e saiu no dia 31. Então, ele ficou um mês na casa da Alice. A manutenção, tem que ter uma descrição para a gente saber quem que tá, o que tá fazendo. Eu vou abrir aqui também a de veículos, que o João fez um teste cadastrando um veículo. Eu até salvei, acho que eu fiz esse teste também para mostrar aqui. Ah, eu apaguei, tá lá nas fotos. Então tem as placas dos veículos, os modelos, as cores, as marcas e o ID de usuário de quem é os proprietários. Então do 1 ao 3, 6, 1, 10. Então aqui é o Fiat Palio branco, olha lá. Esse aqui, na verdade, esse é o teste que eu fiz agora há pouco antes de gravar. A placa é o Michael Jackson Gold, um Palio branco do Fiat do usuário 1. Então tá atrelado à Alice. O veículo 10, que é uma Saveiro. Mentira. O usuário 10, que é a Saveiro da Mariana. E eu acho que é isso. Tá concluído o trabalho, a gente conseguiu evoluir, deixar tudo na primeira e segunda forma normativa lá. E na terceira, se eu não me engano, o Vinícius fez. E consegui fazer os scripts corretamente, consegui passar para os colegas, eles conseguiram executar nas máquinas deles. Deu tudo certo, a gente entendeu bem como que é o projeto. Aqui mais um pouco, eu fiz uns testes aqui, todos os blocos, todas as informações que eu acabei de mostrar no Debeaver. Mais um pouco do nosso GitHub. Vou dar uma passada aqui. Cada etapa um colega enviou. Então, ele gravou um vídeo correspondente à etapa. Então, a etapa 1 foi o André e a Alice que fizeram. A etapa 4 e 5 eu fiz em conjunto com o João. Vou mostrar um pouco dos documentos aqui. Documentação de contexto, especificação do domínio de dados, a documentação que a gente fez lá no começo. Então, o público-alvo são os síndicos e administrações de condomínios, os porteiros e funcionários para facilitar o trabalho deles e os moradores também para ter um controle de saber quem entra e quem sai em suas residências. A especificação do domínio, tipo, quais são as funcionalidades existentes, o que vai acontecer com cada cadastro, tudo certinho. E deixa eu ver, não tá faltando mais nada. É isso. Valeu. Olá, professor. Eu vou apresentar o resultado prático da execução da etapa 5, que ela é focada na carga da nossa massa de dados de teste e na verificação das informações do sistema de portaria digital. Como pode ser visto aqui na barra inferior do SMS, né? Nosso script foi executado com êxito e sem erros de integridade. Passando pelas tabelas iniciais, validamos o cadastro da tabela de usuários, contendo os moradores, os visitantes e prestadores com seus dados. Logo abaixo, confirmamos o relacionamento correto da base de dados. No caso, ao associar os moradores, né, aos seus respectivos blocos e os veículos aos seus proprietários. E nessa tabela com realce amarelo,
temos o log completo dos registros de acesso do condomínio. E dando sequência aqui na verificação dos dados, deixa eu abaixar o scroll. Aqui. Aqui no topo a gente consegue puxar um histórico refinado detalhando o morador responsável por cada autorização de entrada. Na sequência temos o relatório estatístico consolidando o total de acesso de cada pessoa, né, que realizou no condomínio através de funções de agregação. E nas demais tabelas de apoio confirmamos a correta carga das escalas de trabalho dos funcionários por portaria e o cadastro de prestadores de serviços ativos. Com esse retorno consistente, validamos que a carga da nossa massa de dados da etapa 5 ela foi concluída, né? E que o banco está respondendo de forma totalmente íntegra. Obrigado.